Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos livros do Novo Testamento e hoje nós iniciaremos a carta aos Hebreus. Então, nós encerramos aqui ontem com as cartas do apóstolo Paulo, apesar de muitos estudiosos colocarem a autoria da carta aos Hebreus a Paulo, a Bíblia não menciona claramente quem é o autor. Então, nós vamos ficar com a Bíblia se o Senhor não quis nos dizer quem é o autor da carta aos Hebreus. Só sabemos que é uma carta escrita, inspirada por Deus para o nosso aprendizado, é a palavra de Deus e nós aprendemos e muito com essa carta que é extraordinária. Bom, amados, essa carta foi escrita exatamente para os cristãos judeus, aqueles judeus que haviam crido no Senhor Jesus. E é interessante porque ela traz o tempo todo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, mostrando que essa nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus, ela é melhor e ela é superior à antiga aliança. Tanto que, se nós olharmos nessa carta aos Hebreus, aparecem 15 vezes as palavras melhor e superior, para comprovar que Jesus Cristo, Jesus é muito melhor, é muito superior do que todas as coisas da antiga aliança. Vale lembrar que os hebreus, os judeus, eles estavam sendo o quê? Perseguidos. Aqueles que haviam crido em Jesus, eles estavam sendo perseguidos, tanto pelos próprios judeus, pelos seus conterrâneos, aqueles que não haviam crido, quanto pelos romanos. Então, eles se viam ali vamos dizer assim, no meio de uma situação bem complicada. Eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos, vamos dizer assim, e também por Roma, pelo governo. E aí, muitas vezes, para não se sentir tão mal assim, eles começavam a retroceder um pouquinho e a voltar a praticar as coisas do judaísmo. Mas essa carta mostra claramente essa transição que Jesus veio fazer entre o judaísmo e o cristianismo e mostra o quanto são diferentes. Tanto que nessa carta nós veremos que muitas e muitas vezes aparece as expressões permaneçam, perseverem. É nessa carta que nós encontramos aquela frase que diz: aquele que retroceder, Deus não se agrada desses. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 10. Por quê? Porque provavelmente os judeus que haviam crido em Cristo Jesus estavam sendo tentados a voltar, a retroceder. E a caminhada com Cristo era muito diferente da antiga aliança. Não é questão de, então Deus é um Deus diferente. Não, essa carta nos mostra que tudo aquilo que foi predito na antiga aliança, Jesus veio para cumprir. E aí, em toda essa carta aos Hebreus, nós veremos o quanto Jesus aparece como sendo o quê? Como sendo superior aos profetas, sendo superior aos anjos. Nessa carta, o escritor aos Hebreus coloca Jesus como superior a Moisés, a Josué, a Arão e ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir todas as coisas. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. Nessa carta que nós encontramos aquelas escrituras que dizem: se Jesus não tivesse vindo para estabelecer uma nova aliança, a antiga aliança continuaria existindo, né? Não precisaria de Jesus, não precisaria do sacrifício de Cristo Jesus se a antiga aliança fosse suficiente para dar vida aos homens, mas não foi suficiente. Então foi necessário estabelecer o quê? Uma nova aliança. Então nós veremos tudo isso ao estudarmos a carta aos Hebreus. E nós iniciamos hoje com o capítulo 1, e nesse capítulo eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído já dos primeiros versículos. Do versículo 1 até o versículo 4 está escrito assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Veja que o escritor aos Hebreus faz questão, amados, de iniciar essa carta exaltando a superioridade e a soberania de Jesus, colocando Jesus ali, ele é o Filho de Deus que havia sido prometido na antiga aliança, nas escrituras do Antigo Testamento, ele é o Filho, é aquele que Deus tornou herdeiro de todas as coisas, é por meio dele que Deus criou todas as coisas, e ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, se você olhar para o Filho, você vê o Pai. É o que Jesus disse quando Filipe, o seu discípulo, pede para ver o Pai. Ele pede para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, revela-nos o Pai. E aí Jesus olha para ele e diz assim: ei, se você olhar para mim, se você me conhece, você conhece o Pai. Se você me vê, você vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo aqui já é apresentado no início da carta aos Hebreus como sendo a expressão de Deus, a manifestação de Deus em forma humana. E aí ele vem e coloca, olha, por muito tempo Deus falou e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio do quê? Dos profetas, mas agora ele nos fala por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho, a quem ele mesmo constituiu o herdeiro de todas as coisas. E aí fala que ele é a expressão exata de Deus e uma frase poderosa que está ali no versículo 3, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que incrível isso, amados. Ou seja, aqui Jesus já nos é apresentado como aquele que criou todas as coisas. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Deus criou tudo por intermédio de Jesus, que é a própria palavra. E se ele é a própria palavra, ele sustenta todas as coisas por sua palavra, ele sustenta, ele conduz todas as coisas. Ele carrega todas as coisas por meio da sua palavra. Amados, quando nós olhamos para o mundo hoje, fazer um adendo aqui, quando nós olhamos para o mundo hoje, nós pensamos assim, o que está acontecendo com o mundo? Parece que está um descontrole total que Deus deixou assim meu Deus, o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que pensam isso, né? Mas não, todas as coisas são sustentadas pelo próprio Cristo Jesus, pela sua palavra poderosa, e ele é a própria palavra. O que nós vemos hoje é tudo o que foi profetizado se cumprindo. Todas as coisas podem passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Cada uma delas se cumprirá. E é isso que nós temos visto. O mundo está sendo o quê? Conduzido para o cumprimento de toda a palavra de Deus, de toda a palavra de Cristo Jesus. Ou seja, é isso que está dizendo aqui, sustentando todas as coisas por sua palavra. Quando nós olhamos essa palavra sustentando, no original grego, os significados têm a ver com conduzir, levar, ou seja, o Senhor mesmo está conduzindo, levando todas as coisas desse universo para o cumprimento, para o estabelecimento do que ele mesmo disse. E ele vai sustentando e conduzindo por meio da sua palavra. Aqui, no início da carta aos Hebreus, já é revelado o quanto Jesus é superior a todas as coisas da antiga aliança. O intuito dessa carta, amados, quando nós lemos, é importante nós entendermos para quem foi escrita. Não foi escrita para os gentios que estavam se convertendo, não, foi escrita para os judeus que estavam crendo, que creram em Cristo Jesus. E eles precisavam compreender por quê? Porque eles estavam firmados ali no judaísmo, eles estavam firmados na cultura, em todas as coisas da antiga aliança. Então eles tinham ali todas
as ofertas, tudo aquilo que era feito durante a antiga aliança, todos os costumes, toda a cultura do judaísmo, e de repente eles precisariam abandonar tudo isso. Eles precisariam entrar para uma aliança que agora é superior, que é diferente, que atua de uma forma diferente, compreendendo o que está escrito lá em Colossenses, que todas aquelas coisas eram sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que eles faziam era momentâneo, tanto que quando nós vemos aqui nessa carta falando sobre o sacerdócio levítico, vai falar que os sacerdotes, eles levavam as suas ofertas pelos pecados dos homens, mas eles tinham que levar pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo, e não era uma única vez, mas era sempre, sempre, sempre. Mas Jesus veio, ele se tornou a própria oferta e ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício puro e santo a Deus, mas uma única vez. Foi apenas uma vez. Então, essa carta nos revela, amados, a superioridade de Cristo Jesus e o estabelecimento dessa nova aliança. E é interessante nós estudarmos essa carta compreendendo as escrituras do Antigo Testamento, né? Nós vamos comparando e vamos vendo, uau, Senhor, o Senhor sempre apontava para o cumprimento em Cristo Jesus. Ele é perfeito, ele é suficiente. É o que está em Colossenses 2,17. Tudo era sombra do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Amados, Deus não perdeu o controle de nada. O Senhor Jesus é suficiente. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é a expressão exata de Deus e nós podemos manter a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós podemos olhar para Cristo e confiar nele e saber que ele é poderoso, que ele é suficiente, que ele é superior a todas as coisas. É o que nós vemos aqui, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ou seja, Jesus é aquele que está acima de todas as coisas, é aquele que tem o domínio, o controle sobre todas as coisas, e é a ele que nós pertencemos, amados. Eu acho extraordinário estudarmos a carta aos Hebreus e contemplarmos a grandiosidade de Jesus e o cumprimento de todas as profecias de Deus lá no Antigo Testamento se cumprindo em Cristo Jesus e nós pensarmos, nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com o seu próprio sangue, Ele mesmo se ofereceu. Ele foi a oferta, o sacrifício vivo, se oferecendo em nosso lugar e agora nós pertencemos a Ele. Amados, isso é glorioso demais. Isso vai alimentando a nossa fé, aperfeiçoando a nossa fé. Nós não precisamos viver amedrontados, não precisamos voltar para as crenças anteriores, não precisamos voltar para o estilo de vida do mundo, porque temos sido perseguidos. Nós aqui no Ocidente não somos perseguidos fisicamente, mas somos perseguidos de muitas maneiras. E a principal delas é em relação à cultura, à maneira de se viver. Quando nós nos posicionamos firmemente como cristãos, somos motivo de chacota das pessoas, as pessoas zombam, riem de nós, mas nós precisamos permanecer, perseverar assim. Por quê? Porque esse é o nosso Deus. Nós pertencemos a Ele. Ele, Jesus Cristo, tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ou seja, amados, nós fomos comprados com um alto preço, nós pertencemos a Cristo Jesus. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo e agora pertencemos ao reino de Deus. E nós vamos permanecer firmes, fiéis, vamos permanecer confiantes. Jesus Cristo é suficiente para nós. E nessa carta nós veremos o quanto Jesus é poderoso, o quanto ele é glorioso e o quanto é uma dádiva para nós, amados, pertencermos a Deus. Nós fomos inseridos na videira verdadeira e agora podemos viver por meio da vida da videira, que é Jesus Cristo.
e Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele não perdeu o controle de nada, de absolutamente nada. O nosso papel é tomarmos uma decisão de permanecermos na videira, de permanecermos debaixo do governo e da soberania de Cristo Jesus, do pastoreio de Cristo Jesus, do sacerdócio de Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, nos rendermos em decisão, em um posicionamento que nós precisamos ter. Outra pessoa não terá por mim esse posicionamento. Eu preciso decidir todos os dias da minha vida. Eu vou permanecer debaixo da soberania, do governo, do pastoreio, do sacerdócio do meu amado Jesus Cristo. E assim é na vida de cada um de nós, amados. Eu preciso tomar essa decisão todos os dias e você precisa tomar essa decisão todos os dias. Por quê? Porque a fé é algo que é dinâmico, a fé não é algo estático que nós cremos apenas um dia, amados. E essa carta vai nos mostrar isso claramente. Fala muito sobre permanecer, sobre perseverar, sobre não olhar para trás, sobre avançar, sobre continuar crendo na suficiência de Cristo Jesus todos os dias, sobre um posicionamento intencional de crer, de confiar em Cristo Jesus, de acreditar que a obra dele é suficiente e é completa em nosso favor. Então, que eu e você, nós possamos nos render todos os dias a Cristo Jesus, sabendo que ele é suficiente. Ele é a expressão exata de Deus e ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, que a mente e o coração dos meus irmãos sejam fortalecidos pelo Senhor. Ah, Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que nós possamos compreender que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa e que nós pertencemos ao Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que isso é uma decisão que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Confiar, crer em Cristo Jesus e na suficiência de Cristo Jesus, porque o Senhor já realizou uma obra e obra completa. A nossa vida aqui agora na terra, enquanto ansiamos termos o nosso corpo glorificado, estarmos unidos a Ti, enquanto ansiamos e esperamos por isso, a nossa vida aqui é pela fé, e fé é algo que é diário, que é dinâmico, que é todos os dias. Então, Pai, nos ajuda, a mim e aos meus irmãos, alimentarmos, mantermos essa nossa confiança na suficiência de Cristo todos os dias da nossa vida, que ao abrirmos os nossos olhos, nós tomemos a decisão. Hoje eu confio em Cristo Jesus, Ele é suficiente para mim e a minha vida pertence a Ele. Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver assim todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar. Ah, Pai, em nome de Jesus, que em tudo a nossa vida seja para a sua glória, em completa confiança na suficiência do Senhor. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.